Meu filho não sabe emprestar, não sabe dividir. E agora, o que fazer? Esse é o super tema da minha entrevista de agora com a nossa super especialista em educação infantil, a Marielle Marcioli, que está aqui comigo. Marielle, boa tarde, tudo bem contigo, linda? Tudo ótimo, bom estar aqui de novo, Paty. Vamos falar então sobre essa questão que aflige muitas famílias. Talvez você, na sua família, está passando por essa situação. Crianças que muitas vezes não querem dividir, não querem emprestar, aí gera aquela saia justa, muitas vezes os pais forçam. É isso, é mesmo? As crianças têm uma fase da vida que elas não querem dividir o que elas estão brincando ou fazendo? Exatamente, é um período que é esperado que elas se comportem assim e é mais comum do que a gente imagina. Eu diria assim que toda criança nos seus primeiros anos, ela passa por uma fase de egocentrismo, né? Ela está preocupada com as suas próprias vontades, ela ainda não conseguiu nem entender direito o que ela sente, né? Ela ainda está passando por uma fase que a gente chama de entender sobre as posses. Então a criança pequenininha de 1 aninho, por exemplo, ela está começando a compreender que se ela pegou um objeto na mão, ela pode usufruir daquele objeto. Então ela tem o conceito de posse e informação. Para ela poder entender que se eu dou na mão de outra pessoa, aquilo não passa a ser da outra pessoa, continua sendo meu, isso ainda vai um tempo para ser desenvolvido. Então a gente precisa começar a trabalhar já desde o primeiro ano de vida, mas vai ser um ensino a longo prazo. Isso, quando você fala assim, de 1 aninho, vai até quando mais ou menos essa noção de posse, de não querer emprestar geralmente? Em geral, as crianças nos primeiros anos, elas têm essa formação mais de egocentrismo, assim. Então, a gente espera que até os 6 anos isso já esteja em evolução, né? Não significa que só vai aprender a dividir depois dos 6 anos. Mas quer dizer que, para que isso aconteça de livre e espontânea vontade, sem pressão nenhuma, sem ninguém estar observando, né? Não tem pai e mãe olhando, mas a criança mesmo vai poder pensar, puxa, eu tô aqui com um brinquedo, se eu não emprestar, meu colega vai ficar chateado porque ele não tem, então eu vou emprestar. Então isso vai começar a acontecer por livre e espontânea vontade a partir dos 6 anos. Mas depende muito de como a família conduziu, porque às vezes a própria família não conseguiu trabalhar isso de uma forma muito adequada e acaba se prolongando esse tempo, né? Entendi. Outra coisa, muitos pais acabam forçando as crianças. Por exemplo, tá lá com visitas, chegou outra criança. Ah, Joãozinho, empresta, divide com o amiguinho, divide, empresta. Às vezes pega da mão da criança o brinquedo e dá para outra criança. Até que ponto isso é saudável ou não? A gente precisa, sim, incentivar a criança a dividir, né? Não é porque a gente sabe, tem uma fase, então deixe que ele não empreste mesmo. Não, nós vamos sempre oferecer essa possibilidade para a criança. Então, eu vou explicar, filho, especialmente para os pequenininhos, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos. Filho, olha só, o amiguinho gostou tanto do seu carrinho, que tal se você emprestar para ele um pouquinho, para ele olhar? Ele já vai te devolver. Talvez a criança esteja num dia bom e ela resolva dar o carrinho na mão do amigo e talvez ela diga não. Aí a gente vai falar, filho, puxa, olha só, olha como o coleguinha ficou chateado. Olha, ele queria tanto brincar com você, mas jamais forçar, porque isso não ensina, não educa. Então não é porque eu arranquei o brinquedo da mão da criança e coloquei que ele vai entender. Isso para ele soa como algo externo, então não está nascendo do coração da criança, não é uma motivação interior. Então não ensina nada de bom para a criança. E como que eu posso ajudar a criança, como que cada pai, cada mãe pode ajudar o seu filho a fazer com que essa criança cresça sem ser uma criança, vamos dizer, egoísta? Eles precisam entender aos poucos. Então aqui vale, né, a gente pensar que precisa ser em doses homeopáticas. Então cada oportunidade que aparecer, que tiver uma disputa, né, entre o seu filho e o irmão, ou o coleguinha que está brincando lá no parquinho, ou aquela criança que é filho de um casal que veio para fazer uma refeição na sua casa, veja cada uma dessas situações como uma oportunidade para ensinar. Você fala, puxa, aqui eu vou aproveitar isso aqui para começar a ensinar o meu filho. Ok, ele não foi bem ainda hoje, ele não está pronto ainda para dividir, eu vou falar para ele, vou mostrar como o outro ficou chateado, vou mostrar, puxa, e se fosse você, né? Será que você ia ficar feliz se você tivesse feito assim, se o amigo tivesse não emprestado para você? Então, cada vez que acontecer, vai ser um tijolinho que eu vou colocar na minha construção. E isso, com o passar do tempo, vai dando para a criança recursos para que ela comece a olhar para fora. Antes ela olhava só para dentro, ela era egoísta, egocêntrica, mas aos poucos ela vai começar a prestar atenção, puxa, é mesmo, olha só, ele tá chorando, por que será que ele tá chorando? Eu não emprestei o brinquedo, puxa, e agora ele não quis mais brincar comigo, então, mas isso é um aprendizado que leva tempo, às vezes os pais querem resolver assim de uma hora para outra, né, então pega e força, pega o brinquedo e põe na mão do outro, mas isso não faz com que a criança chegue nessa construção.
Então, de novo, aproveite cada oportunidade para ensinar como você gostaria que o seu filho agisse naquele momento. E se for o contrário, por exemplo, o meu filho, né, a minha filha, quer um brinquedo do amiguinho e o amiguinho não quer emprestar. Como que eu devo agir em relação ao meu filho ou à minha filha? Tá, aí entra uma questão de depende se a outra mãe está presente ou não. Às vezes você está no parquinho, por exemplo, e chega uma criança sozinha, a mãe de longe olhando, chega uma criança perto e ele começa a interagir com seu filho e a mãe não está do lado. Então, se a criança não está do lado, você pode tentar ajudá-los a resolver a situação. Olha, filho, então que tal se você emprestar o seu, oferece essa bola para ele, vê se ele não empresta o carrinho e tal. Você pode tentar ajudar, conciliar, tentar mediar a situação, né? Se o outro não quiser emprestar ainda assim, você precisa falar para ele, filho, puxa, olha só, parece que o amiguinho ainda não está pronto para dividir, então vamos tentar brincar de uma outra coisa legal? Então, distrai a criança, o seu filho, porque ele vai chorar, vai ficar chateado, então tira ele de perto, leva ele para outro lugar para distrair. Agora, se a outra mãe estiver perto, dá pra gente dar um tempo, deixe que a mãe lide da forma como ela costuma, porque cada família tem a sua sentença, né? Cada cabeça uma sentença, então a gente espera que a outra mãe intervenha para tentar ajudar a acalmar os ânimos. E o que fica, por exemplo, uma lição maravilhosa é essa relação em que toda vez que acontecer algo relacionado a essa questão de trocar, de emprestar, de dividir ali o brinquedo, sempre ter essa consciência de conversar com o filho, de dialogar, jamais tomar por impulso ou por não passar vergonha na frente dos outros, que tem muito disso, né? Os pais às vezes se sentem envergonhados e querem resolver aquela situação, nem que o outro chore. Não, às vezes até coloca de castigo, porque a criança foi mal educada e não quis emprestar. Essa questão de gerar uma briga na família nunca é bom, nunca é saudável. Não, não é bom nem para a criança, que não vai entender o que está acontecendo, né? A gente já falou que é uma coisa de fora, então não nasceu de dentro dela, ela não chegou a essa conclusão. E a gente pode pensar assim, se aconteceu, por exemplo, de uma outra criança não querer emprestar, a gente também pode usar isso para colocar mais um tijolinho na nossa construção. Filho, olha só, você ficou chateado hoje, né? Sua prima não quis dividir o brinquedo com você. E aí, se fosse você, já pensou, né? Se você não emprestasse, a outra criança ia se sentir assim também. Então, toda ocasião, em vez de ser levada como um problema, um caos, uma coisa terrível, use isso como oportunidade. É uma construção a longo prazo e a gente consegue ajudar eles a chegarem lá. Perfeito, muito obrigada, Marielle, pelas informações, por essas dicas maravilhosas. Para o pessoal que nos assiste no Vitrine Revista, passa o seu Instagram, o pessoal quiser te seguir, tem muito conteúdo bacana lá também. Tem, é no Instagram, @MarielleMarcioli. Tem stories diários, tem lives, tem muito material no feed, muita coisa boa. Perfeito, até a próxima. Até, Paty, tchau, tchau. E vocês continuam agora com o nosso Vitrine Revista.